Meus irmãos, nesta manhã nós vamos dar continuidade à série de estudos bíblicos que estamos apresentando nas escolas bíblicas dominicais sobre o evangelismo. E só a título de resumo, para nós recapitularmos, principalmente os irmãos que não puderam estar na última aula, na primeira aula, nós tratamos na semana passada, na última aula, sobre duas perguntas, aonde trouxemos a resposta aqui os irmãos, sobre o que é o evangelismo, o que é o evangelho. Aprendemos que o evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem no nome de Cristo Jesus. Nós entendemos também que o evangelho, ele é uma promessa de salvação para o homem. E vimos também na última aula, meus irmãos, que o evangelho, ele é a boa notícia aos pecadores que há salvação através da graça gloriosa de Cristo Jesus. Vimos também, meus irmãos, e respondemos o que é evangelismo. Evangelismo nada mais é que a pregação desse evangelho, de tudo aquilo que aprendemos, é a pregação desta mensagem, com o intuito de alcançar seguidores para Cristo. Vimos que esta mensagem, a pregação desse evangelho, precisa ser crida, confessada, preservada e transmitida. Então foi tudo aquilo que aprendemos na última aula. E hoje nós vamos partir para a segunda aula, onde vamos apresentar hoje à igreja acerca do evangelismo da igreja primitiva. Por que precisamos entender e saber sobre como aconteceu o evangelismo lá na igreja primitiva? Meus irmãos, porque se nós entendemos o que é evangelho e o que é evangelismo, nós precisamos saber a história deste evangelismo, a história do evangelho, em todas as fases da igreja, em todas as épocas da igreja. É importante que conheçamos este histórico para que possamos aprender e até mesmo utilizar alguns pontos, e os irmãos vão ver, porque o evangelismo na igreja primitiva e em outras épocas da história da igreja é totalmente diferente do contexto atual que nós vivemos. Os irmãos vão ver que há uma diferença, mas há alguns aspectos que são similares e que nós podemos aproveitar nos dias de hoje. Por isso, queridos, eu convido os irmãos a abrirem a Sagrada Escritura para darmos início a esse estudo essa manhã. E é o texto base que nós vamos utilizar para esse estudo, que está lá em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz assim, irmãos: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal.
se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Glória a Jesus. Hoje, irmãos, nós vamos aprender como se iniciou, ou até mesmo como se deu o processar, o cumprimento da ordenança, da missão, que Cristo, meus irmãos, destinou exclusivamente para os apóstolos. Foi uma ordem dada exclusiva para os apóstolos. E entendemos, meus irmãos, neste estudo essa manhã, o evangelismo na igreja primitiva, ou seja, a igreja dos apóstolos, meus irmãos, como foi praticado, desenvolvido este grande comissionamento que é o evangelismo, a partir da ordenança clara que o Senhor fez aos apóstolos. Foi o texto que nós lemos. Esta passagem aqui, meus irmãos, mostra o momento ali claro que o Senhor chamou os seus apóstolos, os 11, e nós vemos aí no versículo 14. Olha aí, irmãos, acompanhem comigo. Onde a palavra fala, olha, finalmente apareceu Jesus aos 11. Então, naquele momento ali, Jesus, ele aparece aos 11 e Jesus aqui, no contexto aqui desse versículo 14, ele primeiramente, a Bíblia fala que eles estavam à mesa e Jesus primeiro censurou a eles a incredulidade deles e a dureza de coração pelo fato de não te darem crédito aos que tinham visto o próprio Cristo ressuscitado. Chamando eles a atenção, primeiramente ali, para aquilo que ele havia de falar logo após aquele momento. Porque para que eles pudessem receber a ordenança de Cristo, igreja, para que eles pudessem, os apóstolos pudessem receber esse grande comissionamento, eles não podiam ter incredulidade no coração. Incredulidade essa que eles tiveram com as pessoas que viram Jesus Cristo. Então Jesus ali meio que chama a atenção deles, deixou claro aos apóstolos que não poderia haver nenhuma dureza de coração para realizar o chamado que viria no versículo 15 aí, ó, aonde Jesus dá a ordenança: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, e aqui nessa manhã, esse exemplo da igreja primitiva já é uma primeira aplicação para nós aqui nessa manhã. Porque para você evangelizar, para você praticar essa ordenança, e é bom que se diga, irmãos, que por mais que essa ordenança ela foi ali exclusiva para os apóstolos, mas ela também se aplica a nós também. Ela também aqui, ela tem uma aplicabilidade para a igreja do dia de hoje. Ou seja, irmãos, para evangelizar é como se Jesus falasse para nós: irmão, você precisa crer nessa mensagem. Você precisa ter na sua vida um coração sensível à palavra de Deus, para que essa mensagem ela te emoldure, ela forje o seu caráter cristão, para que você possa praticar o ID. Se não tiver essas duas coisas, você não pode nem começar a fazer isso.
e nem vai ter condições para isso. Pois bem, irmãos, vemos então que a era apostólica, onde de fato o próprio Cristo, ele inaugurou o ID. Nós vemos aqui nessa passagem, nesse grande comissionamento aos apóstolos, à igreja primitiva, que ele inaugurou o ID. Só, meus queridos, presta atenção, que há uma particularidade que pertence a esta era e alguns momentos também da história de toda a humanidade. Momentos esse que nós chamamos de períodos redentivos. O que é isso, pastor? O que é período redentivo? Meus irmãos, períodos redentivos são momentos na história da humanidade, na história da igreja, que o extraordinário, presta atenção, o extraordinário, o incomum, o impossível acontecia com muita frequência. Foram períodos, irmãos, pontuais. Períodos pontuais, exclusivos daquele momento pelo qual a humanidade, o período estava vivendo. Meus queridos, e todos esses momentos extraordinários, incomuns, impossíveis aos olhos humanos, eles, meus irmãos, aconteciam mediante a necessidade e as condições que haviam naquele tempo para que houvesse o avanço do evangelismo. Querem ver um exemplo, irmãos? Para que fique bem claro aqui para os irmãos. Na era dos apóstolos, aconteciam muitos milagres, cotidianamente, como curas, multiplicações, ressurreições. Na época dos apóstolos, na igreja primitiva, irmãos, ocorriam muitos milagres todos os dias. Todos os dias. E a pergunta que eu faço para a igreja aqui nessa manhã, isso acontece nos dias atuais com frequência, irmãos? Sim ou não? Hã? Acontece muitos milagres, hein? Ressurreições, curas, multiplicações nos dias de hoje com frequência, irmãos? Sim ou não? Não. Então os irmãos estão vendo que esses períodos redentivos foram em algumas épocas exclusivas e pontuais da história da igreja, justamente porque a época ali que os irmãos viviam, era necessário que houvessem esses milagres. Era necessário que houvessem essas operações extraordinárias. Tudo, meus irmãos, com o intuito, com o objetivo que o evangelismo fosse realizado. Que o evangelho fosse pregado, fosse divulgado, proclamado. Meus irmãos, vemos também que antes da primeira vinda de Cristo, houveram alguns períodos redentivos também. Não foi só na igreja primitiva, não foi só ali na igreja dos apóstolos, aquela igreja do início ali, não. Não houveram períodos redentivos só naquele momento da história. Houveram os períodos antes também, no Velho Testamento. Períodos redentivos, aonde, meus irmãos, muitos milagres também foram operados. E eu quero, meus irmãos, citar bem rapidamente aqui alguns desses momentos na história da humanidade. Eu vou ser aqui, meus irmãos, bem breve, vou passar bem rapidamente aqui, para que não fique exaustivo, porque são dados históricos. E que os irmãos aqui, por certo, já ouviram falar, já ouviram pregações nesse sentido, estudos nesse sentido. Então eu vou passar aqui bem rapidamente, para que os irmãos relembrem esses períodos na história da humanidade que marcaram aquele momento e aonde, meus irmãos, o extraordinário de Deus, grandes milagres aconteceram nessas épocas. Querem ver, irmãos?
Vou passar bem rapidamente, tá bom? O primeiro período que eu quero apontar aqui é, meus irmãos, a libertação do povo de Israel do Egito. Os irmãos lembram? Nesse período redentivo, aconteceram milagres ali, sim ou não, irmãos? Sim, foi? Vemos ali, meus irmãos, Deus levantando Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. Nós vemos ali inúmeras maravilhas que Deus operou já na saída, no êxodo ali. Quando ali Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho e o povo passar a seco pelo Mar Vermelho. É algo extraordinário, algo maravilhoso. Vemos também, meus irmãos, que nos 40 anos de caminhada no deserto, daquele povo ali, Deus operou muitos sinais ali no deserto. Trouxe sustento, trouxe o maná, trouxe o refúgio, a nuvem, a coluna de fogo. Sustentou aquele povo ali em meio a tantos anos de caminhada, 40 anos de caminhada, meus irmãos. Um grande milagre, uma operação de Deus naquele momento, com vistas para que o nome fosse louvado no meio do povo. Ou seja, evangelismo. Evangelismo. Meus irmãos, outra operação de milagre nessa época também, meus irmãos, foi o sustento ali diário que aquele povo ali via e sentia através da figura de Moisés, aonde em vários momentos Moisés subiu ao monte, orou a Deus, e quando ele voltou ali, havia ordenanças, alianças da parte de Deus para o povo. Só, meus irmãos, que há um detalhe. Esses tempos redentivos, preste atenção, eles sempre tiveram um início e tiveram um fim. Esse período de evangelização por milagres e maravilhas, sempre havia um cessar. E essa fase aqui da história, meus irmãos, ela cessou quando o povo chegou em Canaã. A segunda geração, porque a primeira geração, nós vemos que os únicos que chegaram à terra ali prometida foram Josué e Calebe. Foram os únicos que chegaram ali. A segunda geração, ela chegou ali, e essa época de grandes milagres e maravilhas cessou justamente ali em Canaã. Outro momento da história, irmãos, é a libertação, ou seja, os milagres que Deus operou no tempo dos juízes. Lembram, irmãos, o tempo dos juízes? Tempo esse, meus irmãos, que a Bíblia ela relata que foi um período de 300 anos. Um tempo grande. Mas vemos, meus irmãos, que esta geração, essa era, em sua maioria, era uma geração idólatra. Uma geração pecadora. Uma geração, irmãos, que não escutava os preceitos de Deus. E mais, além de não escutar, ignorava a lei e a palavra de Deus. Então foi necessário, nessa era dos juízes, que Deus levantasse juízes para guiar o povo, para libertar esse povo dessa condição e evitar que aquele povo dessa época aí retornasse para a escravidão. O intuito foi esse. Nós vemos um juiz muito conhecido dos irmãos que foi levantado na época, que foi Sansão. Sansão, meus irmãos, era um homem cheio de imperfeições, de pecados, de situações que envolviam a vida dele. Porém, meus irmãos, nós vemos que Deus, mesmo Sansão, sendo tão falho, tão pecador, proporcionou àquele homem ser levantado como juiz, deu-lhe uma força sobrenatural, ou seja, um milagre. Um milagre. Foi uma operação extraordinária. Para quê? Para que Sansão pudesse ter uma força que não provinha dele, mas uma força que era do Senhor. Uma força que vinha da eternidade de Deus. Com o objetivo, irmãos, de evangelismo.
de levar aquele povo aos preceitos, à lei bíblica, para que o povo obedecesse à voz de Deus que estava na lei daquela época. Por isso que os juízes foram levantados. E vemos, meus irmãos, que esse período de 300 anos se encerrou no último juiz, que foi o profeta Samuel. Então os irmãos estão vendo que foi um período específico que teve um início e teve um fim. Terminou. Uma época redentiva de milagres e operações de Deus. Querem ver outra época também, irmãos? É a libertação no tempo dos profetas. Foi um tempo também onde Deus falou muito através de milagres. O evangelismo foi pregado, na época o evangelho foi realizado ali, num período também de muita idolatria. Os irmãos estão vendo a similaridade? Aonde há idolatria, irmãos, há o ego próprio agindo. Há os pensamentos em prioridade. Há, muitas vezes, o eu falando mais alto. Essa época também foi marcada por grande idolatria e apostasia. O que Deus fez? Para que o evangelho fosse pregado, o evangelho de Deus, para que, meus irmãos, essa idolatria, e nós vemos que foi um período que Israel teve muitos reis ruins, reis idólatras, reis que desagradaram a Deus. Então foi necessária a intervenção de Deus mais uma vez, nesse período, levantando profetas da parte dele. Meus irmãos, nós vemos o exemplo, um dos piores reis da época, o rei Acabe. Todos aqui sabem a história do rei Acabe, de Jezabel. Período terrível. Os profetas de Baal, uma idolatria, algo terrível. E Deus levantou justamente nessa época o profeta Elias, e logo após o seu sucessor, Eliseu. Vou elencar aqui rapidamente, irmãos, milagres, ou seja, forma de evangelismo que movia o povo a temer a Deus, a buscar a face de Deus. Olha os milagres que aconteceram, que Deus usou Elias. Vou passar aqui bem rápido. Nós vemos a passagem em que a capa de Elias abriu o Rio Jordão. Lembra essa passagem, irmãos? Lembram? Outro momento também, Elias orou pela viúva e Deus multiplicou o alimento naquela casa. Milagre! Milagre! Algo extraordinário Deus fez ali. Outro momento também, irmãos, foi quando Elias orou e ressuscitou o filho da viúva. Meus irmãos, eram milagres que aconteciam diariamente. Diariamente. Acontecia isso todos os dias, irmãos. Sabe por quê? Porque foi momentos redentivos que Deus tinha pressa para falar, para que as pessoas realmente vissem através dos sinais, dos milagres, que Deus estava presente naquilo, que Ele estava no governo, que Ele estava direcionando. Outro momento também foi quando Elias profetizou a seca, uma seca muito grande na época ali. Ele profetizou a seca e também o término dela também. As duas coisas. Algo extraordinário. Era um homem que falava aquilo que Deus o visitava, aquilo que Deus ditava a ele. Outro momento também foi quando Elias ungiu Eliseu para ficar em seu lugar. E nós vemos também um grande momento ali que Deus usou Elias milagrosamente, poderosamente. Foi no embate que ele teve com os profetas de Baal. Aonde, meus irmãos, esses profetas falavam em nome do adversário. Mas Deus usou Elias poderosamente para, no embate com eles, ser vencedor no Senhor. No Senhor. Milagre, operação de Deus. Pois bem, irmãos, vou passar também agora rapidamente os milagres operados no tempo de Eliseu, o sucessor de Elias. Milagres, meus irmãos, que aconteceram, como exemplo, Eliseu, do mesmo modo que Elias abriu o Jordão, Eliseu também abriu o Jordão também. Deus usou Eliseu para
esse milagre ali, essa operação extraordinária. Eliseu, meus irmãos, foi usado por Deus para sarar as águas de Jericó, que eram águas impróprias para o uso. E Deus ali operou uma maravilha ali, tornando aquelas águas saudáveis ali em Jericó, para que o povo pudesse se abastecer. Eliseu também ressuscitou uma criança, multiplicou pães, houve a cura de Naamã. Lembram da história de Naamã, irmãos? Então foi muitos milagres que foram operados. Meus queridos, Deus continuou operando milagres através dos profetas. Nós vemos em toda a história, mas não nessa proporção como descritos aqui na época de Elias e Eliseu. Se os irmãos forem verem na palavra de Deus, os livros dos profetas maiores e dos profetas menores, os irmãos vão ver que os milagres não aconteciam de forma tão rotineira como nessa época aqui. Por quê? Porque esse período era um período redentivo. É um período específico que Deus assim definiu como um modo evangelístico para que o povo realmente cresce na palavra de Deus. Outro momento, meus irmãos, e é um momento que todos nós conhecemos bem, e a maioria de nós valorizamos e entendemos, que foi um dos períodos mais gloriosos, um dos períodos redentivos mais sublimes, que foi o tempo aonde Cristo, o próprio Cristo, veio a esse mundo, se fez homem. No seu ministério terreno, meus irmãos, houveram muitos milagres e maravilhas. Por quê? Porque esse tempo, meus irmãos, foi o tempo que o Verbo se fez carne. Foi o tempo, meus irmãos, aonde houve o nascimento, a morte, a ressurreição do próprio Cristo. E esse período, o ministério terreno de Cristo Jesus, de 3 anos e meio, meus irmãos, foi um período onde Jesus operou inúmeros milagres, inúmeras maravilhas, inúmeras ressurreições, que estão elencadas nos 4 evangelhos. Os irmãos vão ver, eu não vou citar, porque são inúmeras e incontáveis operações nesse período redentivo tão glorioso, que foi Cristo vindo a esse mundo e se fazendo homem. Pois bem, irmãos, e chegamos, enfim, ao período da igreja primitiva. A igreja dos apóstolos, que é o assunto dessa manhã, o assunto principal. E que nessa manhã nós vamos aprender aqui, meus irmãos, inúmeros conceitos e através justamente do texto base que nós apresentamos aqui nessa manhã, lá em Marcos. Por isso nós vamos voltar lá em Marcos 16. Vamos voltar lá? Marcos 16. No momento que a ordenança de Cristo, meus irmãos, foi dada, e nós vamos aprender nessa passagem do Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 16, nós vamos aprender sobre essa ordenança, de que forma o evangelismo iria acontecer naquele momento da história. Nessa passagem, meus irmãos, é deixado claro como esse evangelismo aconteceria. Jesus aqui foi muito claro na sua ordenança. Ele não só disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não. Nós vemos lá, meus irmãos, em Lucas, capítulo 24, versículo 49, que antes deles iniciarem esse ide, olha aqui que Deus orientou, irmãos. Olha que Deus orientou. Olha aqui que o próprio Senhor orientou aos seus apóstolos. Eles não era para eles sair imediatamente, começar de qualquer jeito. Não. Olha lá a ordenança. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Jesus falando aos apóstolos. Olha a ordenança, a primeira ordenança aí. Permanecei, pois, da cidade, ou seja, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus queridos, eles obedeceram a essa ordenança de Cristo. Permaneceram em Jerusalém.
E aqui vai uma pequena aplicação para nós. Quando Deus fala, meu querido, meu irmão, minha irmã, nós precisamos obedecer à voz dele. E para obedecer à voz de Deus, nós precisamos discernir a voz dele. Discernir que é ele que está falando conosco. Os apóstolos, meus irmãos, só puderam começar o evangelismo porque eles estavam revestidos do poder de Deus. Ou seja, meus irmãos, se nós hoje vamos implantar um trabalho de evangelismo nesta igreja, os irmãos precisam entender, para sair aquela porta ali, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus, como os apóstolos estavam na época. Revestidos do poder. Meus irmãos, a Bíblia fala que eles permaneceram. Só que a Bíblia relata, e eu quero que os irmãos vão lá, no versículo 16. Olha o que a Bíblia fala aí, Jesus é muito claro. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Aí, quero chamar a atenção dos irmãos no versículo 17. Olha o que Jesus fala aqui, irmãos. E que os irmãos vão entender o porquê há períodos redentivos, períodos específicos. Olha aí, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Vamos lá para o versículo 20. Os irmãos vão ver, repetindo o mesmo termo. Olha aqui, irmãos. Olha o que a Bíblia fala. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Os irmãos estão vendo os dois termos nos dois versículos? Sinais que o seguiam. Então, meus irmãos, o que marca o evangelismo na igreja primitiva eram sinais que seguiam os apóstolos. Ou seja, períodos redentivos onde haviam grandes operações de milagres e maravilhas. Era a principal ferramenta da época. O próprio Jesus disse isso. Os sinais deveriam seguir os apóstolos. Seguir eles. Meus irmãos, eu quero elencar aqui alguns sinais que ocorreram nesse período. E que vemos a confirmação disso depois que os apóstolos, os discípulos, eles permaneceram em Jerusalém, foram revestidos do poder. O que aconteceu? A profecia se cumpriu. Atos 2, versículo 1. Foi o Pentecostes. Foi o dia do Pentecostes, foi o cumprimento do revestimento de poder sobre os apóstolos. Aonde a palavra diz, no capítulo 2 de Atos, versículo 1. Olha o que a palavra fala, irmãos. Cumprimento da profecia. Revestindo os apóstolos para que eles pudessem falar de Cristo. Olha ali. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Próximo. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso, e olha, irmãos, e encheu toda a casa onde estavam assentados os apóstolos. Naquele momento, meus irmãos, o Espírito Santo, ele repousou sobre os apóstolos. Aquele momento ali, meus irmãos, foi o momento do cumprimento da profecia. E nós vemos no decorrer do livro de Atos, e se nós queremos saber e entender a história, o evangelismo na igreja primitiva, o evangelismo na igreja dos apóstolos, na época, na era dos apóstolos, é você ler o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Ali está todos os atos, os momentos, as operações de Deus. Eu quero elencar alguns momentos importantes aqui, irmãos, bem rapidamente também, para os irmãos relembrarem essas operações de maravilhas, esse período redentivo na história da igreja, que foi a era da igreja primitiva. Os irmãos vão lembrar. Primeiro momento, eu acho que um dos momentos mais importantes, foi a conversão de Saulo.
Os irmãos lembram? A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo, meus irmãos, depois foi transformado seu nome em Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, né? Plantador de igrejas, um grande pregador da palavra de Deus, um grande teólogo, conhecedor da Escritura. Antes ele era Saulo, perseguidor da igreja, um homem letrado, criado aos pés de Gamaliel, mas um homem perseguidor da igreja. Uma operação de grande milagre, um homem tão duro, um homem de dura serviço, que todos que olhavam Paulo na época jamais imaginavam que ele serviria a Cristo. Por ser um homem perseguidor, um homem que falou mal do evangelho da igreja. Mas ele foi alcançado, meus irmãos, porque foi uma operação de milagres para que o evangelho de Cristo fosse proclamado naquela época. Foi um sinal para os incrédulos saber que Saulo, que possivelmente virou Paulo, meus irmãos, o próprio Jesus disse que aquele homem tão duro, seu coração foi transformado para ser um vaso escolhido para Deus, para pregar a palavra. E nós vemos que esse momento foi tão importante, porque Paulo, meus irmãos, ele foi usado para plantar inúmeras igrejas, para pregar em inúmeros locais. Paulo fez inúmeras viagens missionárias que estão descritas no decorrer do livro de Atos. Ou seja, irmãos, evangelismo através dos milagres que Deus operou. Os irmãos lembram da experiência de Estevão, o diácono Estevão, o primeiro mártir. Um homem, meus irmãos, que não tinha vergonha de pregar o evangelho. Pregou tanto que foi apedrejado, morto, meus irmãos, por pregar o evangelho. Só que a morte de Estevão, meus irmãos, foi um sinal para os incrédulos, para aqueles que não valorizavam. Foi um grande milagre, meus irmãos, a experiência que ele viveu, tanto, meus irmãos, que ele teve uma visão e ele viu o próprio Cristo à direita de Deus Pai. Foi algo maravilhoso, irmãos. E essa experiência de Estevão impactou ali aquele tempo, aquela era dos apóstolos. Houveram também outros momentos, como a cura de Enéas e do homem coxo. Vou passar aqui bem rapidamente, viu, irmãos? Só para os irmãos relembrarem mesmo. A ressurreição de Tábita ou Dorcas. A passagem que os irmãos todos aqui conhecem muito bem, onde Paulo e Silas foram milagrosamente soltos da prisão. Os irmãos lembram dessa passagem? Aonde até o carcereiro foi salvo, né? Aonde foi feita uma promessa ali, que se eles crerem, que se ele cresce em Jesus Cristo, seria salvo ele e a casa dele. Lembram dessa passagem, irmãos? Outro momento também, as viagens missionárias de Paulo, as igrejas plantadas, um crescimento glorioso de seguidores de Cristo alcançados naquela época, irmão. A igreja daquele momento, meus irmãos, a igreja dos apóstolos, a igreja da época primitiva, o evangelismo daquela época, ele acontecia muito rapidamente. Muito rapidamente. E tem um detalhe. Nessa era da igreja primitiva, irmãos, a era dos apóstolos, Deus operava tão poderosamente e usou homens simples. O maior exemplo é Pedro, um pescador. Que a Bíblia relata que o chamado que Deus fez para ele foi para que ele fosse pescador de homens. Foi o maior evangelista dentro da palavra de Deus, irmãos. A primeira mensagem que Pedro pregou, 3.000 almas foram convertidas, de uma vez só. Isso acontece nos dias de hoje, sim ou não, irmãos? 3.000 almas convertidas? Não. Por quê, irmãos? Porque hoje não é um período redentivo. Houveram os períodos redentivos, que nós vimos aqui. Mas o nosso período de hoje, o evangelismo, ocorre de outro modo. De outros métodos. E que nós vamos aprender em próximas aulas. Que métodos ordinários são estes para evangelizar, para praticar o evangelismo. Meus queridos,
Mas como esta era da igreja primitiva foi um período redentivo, como eu disse, nós aprendemos que são períodos pontuais e que tinham início e tinham fim. Esse período também se encerrou. Também se encerrou. Mas foi um período, irmãos, que de fato, presta atenção, e se os irmãos lerem o livro de Atos, eu trouxe aqui alguns milagres só, houveram outros lá. Se os irmãos lerem todos os capítulos de Atos dos Apóstolos, os irmãos vão ver essas operações muito claramente. Muito claramente. E os irmãos vão constatar que de fato foi um tempo que marcou a história da igreja. Porque os servos ali, irmãos, eles pregavam o evangelho e em muitos momentos eram mortos. Muitos morreram, meus irmãos, decapitados, crucificados. Os próprios apóstolos, meus irmãos, tiveram mortes terríveis. Terríveis. E nós vemos nas arenas do Coliseu na época, ali a cidade de Roma, o governador de Roma na época, realmente assassinando muitos cristãos na época. Muitos cristãos. Na mesma velocidade que o evangelismo era praticado, era a mesma velocidade que os cristãos morriam na época. Os irmãos estão vendo? Isso acontece nos dias de hoje, irmão? Muito. Nós vemos irmãos sendo perseguidos lá na Coreia do Norte, não é verdade? Em alguns países que a Bíblia, meus irmãos, não é permitida. Pregar o evangelho não é possível. Há muitos irmãos nossos em Cristo, meus irmãos, que não têm a possibilidade de ter a Escritura Sagrada em mãos. E oram a Deus, meus irmãos, para que essa palavra chegue a esses locais. Os irmãos estão vendo, meus irmãos, a diferença? O quanto a igreja primitiva sofreu, padeceu. Era algo muito glorioso que Deus fazia na época, porque quanto mais morria cristãos, mais outros cristãos eram alcançados. O evangelho se multiplicava, a igreja crescia assustadoramente, irmãos. Crescia muito, muito. Eram muitas almas alcançadas para Cristo. Pois bem, irmãos, e nós vamos ver agora, eu quero elencar junto com os irmãos aqui, 12 lições, ou seja, 12 teses que marcaram a igreja dos apóstolos, que marcaram o evangelismo na igreja primitiva. Então eu quero que os irmãos agora prestem bastante atenção, e aqueles irmãos que porventura estiverem anotando, anotem ponto por ponto, para que os irmãos possam entender o porquê que essa igreja primitiva foi tão importante no que diz respeito ao evangelismo. Prestem atenção, irmãos. Primeiro ponto que eu quero elencar com os irmãos aqui. A igreja primitiva, irmãos, fez da evangelização a sua meta prioritária. O que é isso? Meus irmãos, eles não pensavam em nenhuma coisa mais. Nada mais era importante para a igreja primitiva do que pregar o evangelho. Ou seja, era prioridade. Primeiro lugar na vida deles era pregar, era evangelizar. Segundo, irmãos, segundo ensino, segunda lição que a igreja primitiva dá a nós. A igreja primitiva, meus irmãos, tinha profunda compaixão pelas pessoas sem Cristo. Quero abrir aqui um pequeno parênteses aqui, nesse segundo ponto. Hoje, meus irmãos, nos dias atuais, nós vemos que essa característica, ela é uma característica pouco vivida. Hoje nós todos aqui sabem a situação que o mundo está. Não é dúvida para ninguém aqui, nem surpresa para ninguém. O mundo vai de mal a pior. Como a Bíblia fala, o mundo jaz do maligno, jaz em trevas. Então, nem vou elencar aqui como as coisas estão acontecendo e a velocidade que o mal está acontecendo nesse mundo. E nós não vemos hoje cristãos que têm compaixão por aqueles que ainda não conheceram a palavra. Pessoas que não têm Cristo na sua vida. Quero perguntar para os irmãos aqui nessa manhã,
Qual foi a vez, irmão, que você chorou por uma pessoa que você vê claramente que não tem Cristo na vida dela? Hein, irmão? Qual foi a vez? Se já teve essa vez. A igreja primitiva chorava pela pessoa que não tinha Cristo. Chorava, meus irmãos, a ponto de pregar insistentemente para que aquela pessoa aceitasse Cristo, trouxesse Cristo para a vida dela. Terceiro ponto, irmãos, para nós caminharmos mais rapidamente nessas 12 lições. A terceira lição. A igreja primitiva, irmãos, ela era muito flexível. Presta atenção. Flexível na proclamação das boas novas. E mais inteiramente oposta ao sincretismo. Pastor Lúcio, o que é isso? O que é sincretismo? Nunca ouvi essa palavra. Sincretismo, irmãos, só para os irmãos saberem, é a mistura de outros elementos com o Evangelho. Ou seja, meus irmãos, a igreja primitiva, o quanto ela era flexível, ou seja, para pregar o Evangelho, para falar do nome do Senhor, ela era totalmente oposta, contra, abominava completamente elementos que tentavam misturar com o Evangelho. Semana passada eu citei aqui inúmeras coisas, lembra, irmãos? Que eu citei aqui, hein? Quem viu a aula também no YouTube, pode ver depois lá. Eu citei algumas coisas que acontecem que são misturas dentro do Evangelho. Sincretismo. Isso abomina a Deus. Isso ofende a santidade de Deus, irmão. E a igreja primitiva era contra isso. Contra isso. Quarta lição, irmãos. Quarta lição. Que a igreja primitiva é um exemplo como evangelizar, como praticar evangelismo. A igreja primitiva, irmãos, era muito aberta à liderança do Espírito Santo em toda expansão evangelística registrada no livro de Atos. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo era o elemento energizante e motivador. Vou parar aqui um pouquinho. Nós vemos na igreja atual que as pessoas às vezes falam que precisa de uma motivação para evangelizar. Não é verdade? Eu preciso de uma motivação para isso. Preciso estar... Meu irmão, a maior motivação da igreja primitiva para evangelizar, sabe qual era? Saber que o Espírito Santo de Deus estava nela. Que o Espírito Santo de Deus direcionava ela, cuidava dela. E aquilo ali motivava aquela igreja a prosseguir, a não parar. Quanto mais caminhadas eles faziam, em todas as redondezas ali, em todos os locais, e eles andavam longas caminhadas para evangelizar, irmão. Não é igual hoje que tem carro, moto, meio de transporte. Não, irmãos. Tudo era aqui, ó, caminhando, andando. Andavam longas distâncias, irmãos, para pregar esse santo evangelho de Cristo Jesus. E o Espírito Santo, meus irmãos, governava, direcionava e enchia aqueles irmãos de alegria para falar o nome de Cristo. E nós muitas vezes queremos motivações. Meu irmão, aqui vai um exemplo da igreja apostólica que nós nesse tempo podemos aplicar. Se nós somos templo do Espírito Santo, temos o Espírito Santo dentro de nós, irmãos, não há motivação maior do que essa você pregar o Evangelho. Pregar a palavra, evangelizar. Quinto ponto, irmãos. Quinto ponto. A igreja primitiva era devidamente cônscia do papel do pastor, do ministério na época. O que é isso, cônscia? Era uma igreja, meus irmãos, que sabia que uma liderança que era levantada por Deus, havia nela, meus irmãos, toda a característica, condição e capacitação que vem de Deus para orientar a igreja como realizar o evangelismo segundo a vontade de Deus. É outro ponto, meus irmãos, este quinto ponto, que serve para os dias de hoje também. Um pastor, meus irmãos, que é comprometido com a Sagrada Escritura, um pastor,
um ministério que é verdadeiramente levantado por Deus, meus irmãos, ele tem realmente a condição para ensinar a igreja como realizar o evangelismo segundo aquilo que Deus quer. Ou seja, irmãos, a palavra do ministério, quando ela é firmada na Escritura, ela precisa ser aceita pelo rebanho. É o que está acontecendo aqui nessa manhã. E é o que vai acontecer em todas essas aulas que vão ser apresentadas sobre evangelismo. Nós vamos ter algumas aulas sobre evangelismo e vamos aprender muito mais desses aspectos que eu trouxe aqui nessa manhã. Amém, igreja? Sexto ponto. Vamos caminhar um pouquinho mais rápido. Na igreja primitiva, meus irmãos, esperava-se que cada pessoa fosse uma testemunha fiel de Cristo. Não tivesse mácula. Ou seja, um verdadeiro seguidor de Cristo dá um bom testemunho. Está claro, né, irmãos? Não tem dúvida nisso. Sétimo ponto. Na igreja primitiva, meus irmãos, eles desprezavam totalmente a importância de construções. O que é isso, irmãos? Vou explicar aqui rapidamente. Os apóstolos, a igreja primitiva, não precisavam de 4 paredes para pregar. Não precisava de um salão. Não precisava de um local arejado, com ar-condicionado, um som agradável, instrumentos. Não, irmãos. Sabe o que eles precisavam? Só da oportunidade de falar de Cristo. Aonde eles estivessem, eles paravam e anunciavam o evangelho. Nas praças, nas ruas, nas casas, em qualquer lugar, era momento propício para anunciar o evangelho. Ou seja, meus irmãos, construções não era importante para a igreja primitiva. Pois bem, 8º ponto. Na igreja primitiva, a evangelização era uma conversa natural e espontânea das boas novas. Não tinha aquela coisa formal, né, do convite, né? Olha, irmão, estou te chamando para ir na igreja reformada em Cristo, não sei. Não, irmão. Era uma conversa natural, espontânea. Porque eles estavam tão cheios de Cristo, irmãos, que era natural. Eles falavam de Cristo com toda alegria, com toda inteireza de coração. Era uma conversa como todos nós temos, mas uma conversa sobre o Senhor Jesus, falando o amor dele. Uma conversa natural. 9º ponto, a igreja primitiva, meus irmãos, a política adotada para evangelizar, para praticar o evangelismo, era ir ao encontro das pessoas onde elas estivessem e fazer discípulos entre elas. Ou seja, meus queridos, não havia impedimentos, não havia reclamação, murmuração. Aonde eles precisavam ir, eles iam. Entendeu, irmãos? Ah, precisa ir lá em Uberlândia. Precisa ir lá em São Paulo. Ah, não, você precisa viajar 24 horas e ir lá para o Japão. Meus irmãos, não havia reclamação. Eles iam e pregavam, anunciavam. Por quê, meus irmãos? Porque eles estavam cheios do poder de Deus para anunciar. Os irmãos estão vendo, irmãos, que são lições que servem para nós também? Que não é só lições da igreja primitiva, mas são lições de evangelismo para nós também. Queridos, 10º ponto, na igreja primitiva o evangelho era sempre debatido, não importando o lugar e o tamanho da oposição. Eles não se importavam se havia oposição, se haviam pessoas ali falando mal. Não, irmãos, se havia injúrias, não. Se havia leis contra, não. A igreja de Roma, na época, irmãos, estava toda formatada para a idolatria. O Império Romano vivia para isso. Para disseminar a idolatria, para levar as pessoas ao pecado. Meus irmãos, e eles queriam que isso permanecesse. Mas, meus irmãos, em nenhum momento a igreja primitiva, os apóstolos esmureceram. Ao contrário, eles prosseguiram, perseveraram. 11º ponto, a igreja primitiva, irmãos, ao que tudo indica, tá? Comunidades inteiras costumavam converter-se de uma vez só, né? O exemplo é a pregação de Pedro. Primeira pregação, 3.000 almas.
Segunda pregação, 5.000 almas de uma vez só. Que bom seria, né, irmão, se isso acontecesse nos dias atuais, né? Pessoas se entregando para Cristo Jesus, aceitando a Ele como seu único suficiente Salvador, né, irmãos? Isso depende de nós, queridos. Depende de nós pregarmos e proclamarmos o ID, a grande comissão. E 12º e último ponto que eu quero abordar com os irmãos aqui, na igreja primitiva, o impacto maior era produzido pelas vidas transformadas e pela qualidade da comunidade cristã. Esse último ponto eu quero comentar aqui rapidamente. Recentemente, nós tivemos um retiro pelo qual o tema foi, irmãos? Qual foi o tema? Transformados. O lema da igreja é qual o lema, irmãos? Qual que é o lema dessa igreja? Amar a Deus, amar as pessoas e impactar o mundo. Essa 12ª lição aqui, irmãos, ela é totalmente aplicável a nós. Porque, meus irmãos, para você levar o evangelho, para você evangelizar, praticar evangelismo, e a igreja primitiva praticou isso muito bem, esse evangelismo, meus irmãos, havia, de fato, vidas que foram transformadas pelo poder do evangelho. O intuito do retiro que nós fizemos, meus irmãos, não foi só um tema bonito do retiro de carnaval. Não, irmãos. Mas foi que realmente as pessoas que lá participaram e os irmãos que porventura veem a playlist do retiro de carnaval e os estudos que foram ali apresentados, que de fato essas vidas sejam transformadas. Os irmãos estão vendo? E isso impacta, meus irmãos, diretamente na qualidade da comunidade cristã. Uma igreja saudável, meus irmãos, ela precisa cada dia ter qualidades e valores celestiais que estão nela. Eu já disse aqui em outras pregações, meus irmãos, quando há famílias fortes na igreja, quando há casamentos fortes, pais fortes, e nós estamos apresentando também uma série no domingo à noite sobre famílias. Meus queridos, quando há esse conjunto de famílias fortes, há uma igreja forte. Há uma igreja de qualidade cristã. Para quê? Para que quando você sair ali fora, meu irmão, para pregar, não vai ser você que vai estar falando, não. Mas é Cristo Jesus colocando palavras na sua boca. Irmão? Não é maravilhoso isso? Você falar de Cristo uma pessoa e o próprio Cristo te colocar palavra na sua boca para você evangelizar seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu familiar. Isso é maravilhoso, irmãos. E concluindo esse estudo nessa manhã, concluindo ele, eu quero aqui falar de quatro pontos importantíssimos que marcaram a evangelização da igreja primitiva, da igreja dos apóstolos, que é o tema do estudo dessa manhã. O primeiro ponto, meus irmãos, de fato, aquela igreja ela perseverou no impacto da comunhão. O que eles tinham de mais valioso naquela igreja, irmãos, era comunhão. O que é isso? Eles tinham tudo em comum, irmãos. Tudo em comum. Se a igreja é reformada em Cristo, ela quer impactar o mundo, nós precisamos ter tudo em comum, irmãos. Comunhão, uns com os outros. Amar Deus, amar as pessoas. Temos amado as pessoas, irmãos? Temos amado a Deus? Segundo ponto, era uma igreja, mas uma igreja primitiva. A evangelização dela, meus irmãos, era marcada por um valor do lar, da família. A família. Os irmãos estão vendo a série sendo pregada, né, sobre as famílias. Meus irmãos, é o que mais queremos aqui, que famílias aqui sejam transformadas pelo poder da palavra.
casamentos sejam restaurados, criação de filhos sejam conduzidas pelo Senhor. Meus irmãos, quando há valor do lar, há evangelismo efetivo. Hein, irmãos? Quando se valoriza a família, o evangelismo é efetivo. Terceiro, a igreja primitiva, meus irmãos, tinha um emprego da defesa da fé. Eles defendiam a todo custo a fé salvífica, redentora, que Deus deu para eles. E último ponto, que marcou, foi um valor importantíssimo da evangelização da igreja primitiva, irmãos, foi a prioridade da conversa pessoal, tete a tete, olho no olho. Hoje, meus irmãos, nós vivemos um tempo que as pessoas estão distantes, não é verdade? Sim ou não, irmãos? Estão ou não? Distantes. Um está aqui, outro está de cá. E absurdamente, dentro de uma casa, a gente vê pais e filhos. Eu já vi exemplo lá de um colega de trabalho meu, quando ele me contou, eu fiquei assim, chocado. Ele conversando com o filho dele pelo WhatsApp, dentro de casa. O filho dele no quarto, ele na sala. Pessoas separadas, irmãos. O que marcou a igreja primitiva foi essa conversa pessoal e íntima. Eles tinham liberdade para conversar uns com os outros. Marcou essa era, irmãos. E nessa manhã, queridos, o objetivo principal de entendermos sobre o evangelismo da igreja primitiva é entendermos que o período da igreja primitiva foi um período redentivo e que muitos milagres, maravilhas, dons que aconteceram naquela época ficou lá na era apostólica. Se encerraram, irmãos. Se encerraram. Não existe mais nos dias de hoje, como eu disse. Hoje o evangelismo ele é propagado de um outro modo e que nas próximas aulas nós vamos aprender. Que modo é esse? Nós vamos aprender o evangelismo nos dias atuais. O evangelismo que aconteceu numa época importante também, que foi o evangelismo na Reforma Protestante. Vamos aprender inúmeros aspectos, irmãos. Por isso, não percam. Ouça essa palavra. Porque, meus irmãos, o exemplo da igreja primitiva, apostólica, nada mais é para que nós possamos entender, primeiramente, saber o que aconteceu, valorizar o que aconteceu e absorver os bons exemplos que a igreja primitiva deu, para que nós, na medida do possível e naquilo que o nosso tempo permite, nós possamos praticar também. Possamos exercer esse evangelismo que alcança e que transforma vidas para a glória e louvor do nome de Cristo Jesus. Amém, igreja?